Olá, estamos de volta com o nosso programa A Voz do Terapeuta. E esse ano a gente vai trazer bastante novidades, coisas diferentes que não vimos no ano passado, porque sempre cada programa é uma atividade, é uma técnica nova que a gente traz, né? Para ir ampliando, assim, mostrando a qualidade que nós temos hoje da categoria de terapeutas, que há alguns anos, né, não era tão cobrada e vislumbrada também. Vamos conversar com o Edilson Tavares. Ele é presidente da Cooperafes, é uma cooperativa de agricultura familiar e economia solidária, um trabalho belíssimo que ele desenvolve aqui no estado de Sergipe e com certeza será um modelo para outros estados, né? Pode haver outros trabalhos parecidos, mas o de Edilson é assim, uma coisa incrível e um modelo para ser seguido. Edilson tem uma história muito grande aqui no estado de Sergipe e esse trabalho cada vez está se tornando mais conciso. Ele vai falar para vocês. Edilson, então vamos falar um pouco sobre o seu trabalho e a importância dele para a sociedade sergipana e, consequentemente, levar essa experiência para todo o Brasil. Perfeito. Olha, David, e todo o Brasil que nos ouve através desse veículo, desse canal, né, a Voz do Terapeuta, eu costumo dizer, inclusive participando de uma audiência pública na Assembleia, na Câmara Federal, eu até deixei claro que se o mundo fosse cooperativo, nós não teríamos guerra, nós não teríamos fome, nós não teríamos miséria, desigualdade, né? Porque o sistema, ele, como o seu próprio nome já diz, ele é de cooperação. Né? Aqui em Sergipe, por exemplo, nós desenvolvemos um trabalho a partir das cooperativas de transporte. Né? Eu ainda como presidente da Copetaju, que foi o grande instrumento de possibilidade, né, de chegarmos à Unicops, que hoje é a central de cooperativas do transporte alternativo aqui de Sergipe. Então é bom deixar isso claro. Então nós conseguimos congregar todas as cooperativas, com exceção de uma, mas quase todas as cooperativas dentro desse processo de união. Então começamos a discutir essa coisa junto e, inclusive, na sequência, conseguimos desenvolver um projeto que nós chamamos de Circuito Integrado de Cooperação e Economia Solidária, que envolveu no período, e até hoje a gente mantém essa relação, com 83 associações e cooperativas de diversos ramos dentro desse processo, onde o transporte subsidia a logística para o produtor rural, para o agricultor, o pessoal da agricultura familiar, para o artesão, para a doceira, enfim, para todos os ramos que fazem parte desse processo de circuito. Inclusive, agora mesmo nós estamos com uma parceria com o Instituto Federal, né, formamos uma parceria a partir do vereador José Walter, aqui da cidade de Aracaju, com o IFES, para fornecer curso de formação, inclusive tem até um pouco de línguas, né? Espanhol vai ser estudado para 32 mulheres do Santa Maria e 17 de Maio. Santa Maria é um bairro aqui de Aracaju. É um bairro aqui de Aracaju. Né? São 2 bairros, na verdade, né? Assim, não tão bem visto, né? Não sei porquê, mas a verdade é essa. Então nós escolhemos esses bairros para fazer esse trabalho e, a partir dessa parceria com o Instituto Federal, o IFES, para dar cursos de formação para 32 mulheres, estão muito felizes, e a Unicops fornece inclusive o transporte para pegá-las nos bairros, trazer para o Instituto, terminou a aula, levar elas em casa. Tá uma coisa assim maravilhosa. Trabalho lindo, né? É um trabalho muito bom. Tem que ser levado, né? Temos também a parceria com o produtor rural para a logística do seu produto, através da Unicops, isso a custo zero. Hoje esse sistema faz hoje 85% do transporte intermunicipal do estado.
rodamos praticamente nos 75 municípios. O ônibus tem um bagageiro que comporta aí 700, 800 quilos e que anda ocioso, vazio. Aí pensamos, por que não utilizar para transportar a mercadoria do produtor rural? E isso fizemos, sem custo para ele. A única coisa que nós conseguimos através disso, como ganho, foi a fidelidade. Eles só viajam nos transportes que são da Unicop, já que tem ainda 15% que não faz parte desse circuito. Então, uma coisa fantástica, né? E aí tem a contratação de técnicos também para dar suporte, porque uma coisa que a gente tem uma preocupação muito grande é do processo de migração do convencional para o orgânico, que isso aí a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, e aí já falando de saúde. Isso. Tá perfeito, Edilson. Em relação à questão da agricultura, né, que também é um trabalho, você já viu, é um trabalho integrado que envolve vários setores ao mesmo tempo. Que visionário, né? Isso ele já é muito conhecido aqui no estado de Sergipe, especialmente como fitoterapeuta. Quem passar pela mão dele realmente ergue, né? Então, assim, e aí ele faz esse trabalho, começou com o Unicop, não foi? Começou com o transporte. Isso. Do transporte, veja a visão, tá? Do transporte ele vai agregando, como ele acabou de falar, vai agregando outros setores. Isso é visão de ajudar, visão solidária realmente de pensar na sociedade como um todo, né? E ele tem um trabalho maravilhoso em relação à agricultura. Vamos aprofundar mais essa parte da agricultura? Você vê, como eu coloquei, o transporte hoje, ele contrata técnicos para dar suporte na produção da agricultura familiar, principalmente para incentivar o produtor a sair do convencional, aí por uma questão de saúde, né, da família, para que ele saia do convencional e migre para o orgânico. Eu sou produtor agroecológico, né, e modéstia à parte falando, temos um dos maiores centros de produção agroecológica aqui do estado. Começou com a ideia de consumo, porque a agroecologia, eu costumo dizer que não é um modo de produzir, mas é um estilo de vida, é um modo de vida. Maravilha. Eu produzo, entrei no campo da agroecologia, não foi porque é 30% maior o valor, mas porque eu preciso me preocupar com a minha saúde, a saúde da minha família, a saúde dos meus vizinhos. Hoje eu moro numa região onde tem 3 comunidades vizinhas, lá na área de produção, e que houve uma redução, em 2010 foi notificado isso, uma redução de 85% de procura por postos de saúde. E só naquela conversinha de pé de orelha, fim de tarde, uma violazinha, um cheirado de rapé, né? E aí você vê como é que vai mudando. Hoje na nossa região ninguém mais usa herbicida, pesticida, a gente faz mutirão, a gente fornece equipamentos, enfim, isso em prol da saúde, porque o brasileiro não aguenta mais veneno. Pois é. O volume de veneno é absurdo. E agora, recentemente, a gente tem mais liberação de mais insumos químicos para a agricultura, para a lavoura, enfim. Isso sem pensar dos agrotóxicos que nós levamos para as nossas casas. Quer dizer, nós vírgulas, mas as pessoas levam, né? A água sanitária, que boa, o desinfetante, né? Enfim. Tudo isso é tóxico, Tudo né? isso é muito tóxico, é a base de cloro, são orgânicos colorados, então isso faz muito mal à saúde. O princípio básico desses produtos foi usado na Segunda Guerra Mundial para matar os chineses, para descobrir onde eles estavam, são desfolhantes, né? Que era o agente laranja conhecido na Segunda Guerra Mundial. E hoje a gente leva para casa e as pessoas, muitos por não conhecer, no campo da pesquisa às vezes não avança tanto dessas pessoas e levam para casa como se fosse uma coisa agradável, né? Existe alternativa para substituição desses produtos? Existe. Tem uma, inclusive, que não tem, o custo até fica inferior, que é o álcool e o vinagre. Qualquer vinagre, porque o vinagre para consumo eu acho que tem que ter critério de uso, tem que ter critério na compra.
né? Tem que ser um vinagre de maçã, tem que ser um bom vinagre, né? Que não tem um metabisulfito, que é o grande problema, que é para não dar o langanho. Aquela gosmazinha que fica no final do vinagre, que aquele é maravilhoso para a saúde. Mas o outro não tem, porque tem um metabisulfito. Né, para evitar que crie aquilo, as pessoas ficam às vezes enojadas, mas aquilo é saúde pura. E você pode, a partir daquilo, com um melaço de cana, fazer mais vinagre em sua casa, sem precisar nem comprar mais. Maravilha. O outro vinagre pode ser usado para limpeza de casa. O outro vinagre é para ser usado como para limpeza. Uma parte dele, uma parte de vinagre para você ativar mais a parte detergente. Uma parte de água, uma parte de vinagre. Uma parte de álcool, vinagre e um volume de água. Para passar pano, limpar banheiro. Você vê, se você andar aqui no nosso escritório, você vai perceber que no banheiro não tem aquelas pedrinhas com aquele cheirinho, porque eu não quero ter problema de nodulação no meu cérebro, eu não quero ter rinite, sinusite, eu não quero ter déficit imunológico, eu quero que o meu pH mantenha-se firme. Aí eu vou botar aquele cheirinho lá. É melhor cheirar rapé, né? Melhor cheirar rapé. A mesma coisa, você vê a sala aqui, tá limpa, foi passar um pano, a menina passa, ela não tem problema nas unhas, não tem problema também de respiração. Por quê? Porque passa vinagre, álcool e uma porção de água. Então, as proporções de vinagre, digamos, um vidrinho de vinagre, 1 litro de álcool e o quê? Uns 2 litros de água? Dependendo, por exemplo, um salão desse são cerca de 26 metros por 5. Eu vou usar o que aqui de álcool e vinagre? Eu vou pegar 2 copos de álcool, 2 copos de vinagre e 1 litro de água. Não precisa mais para passar aqui. Maravilha, é uma boa medida para que as pessoas e econômica, fazer em casa. Fica mais barato, né? Muito menos custo, saudável. A parte que eu preciso eliminar de fungos e etc., eu vou eliminar do mesmo jeitinho e não vou causar dano à minha saúde. Que às vezes eu comento, como é que eu vou? Eu acordo geralmente 3h30. Aí eu vou para a luta, vou olhar o campo de produção, vou ver isso, ver aquilo, fazer o trabalho que eu faço no campo da iridologia e fitoterapia. E aí, e depois vou patrocinar as empresas que querem o meu fim, que querem me ver doentes. É verdade. Eu já descambei os 60, já estou indo para os 70, caminhando para lá. Eu nunca fiquei doente. É por aí. Esse tipo de prevenção que a gente precisa incentivar as famílias a usar. Isso são coisas simples. Para que eu quero aquelas pedrinhas porque tem cheiro? Eu vejo pessoas, amigos meus, que usam um carro. Quando liga o ar-condicionado e sobe aquele cheirinho, vai ter problema no cérebro, vai ter problema na supranasal, vai ter problemas respiratórios, enfim, problema pulmonar. Eu não preciso disso. Em relação à alimentação, qual a alimentação que você sugere? Porque hoje muitas pessoas estão realmente pendendo para a alimentação natural,
ou vegana, né? O que você sugere, assim, que as pessoas usem em suas casas, né, para alimentar suas famílias? Como lidar com a alimentação? Porque a alimentação é o primeiro remédio. E é a base da saúde. Eu costumo dizer que saúde é uma ferramenta, como chave de fenda, como a chave de posição, a chave de boca. Só que essa ferramenta, ela não é como uma chave de fenda que você vai usar quando tiver um parafuso de fenda. É uma ferramenta que você vai usar para todos os fins, até para usar a chave de fenda. É a base de tudo. Para tudo você precisa dessa ferramenta chamada saúde. Então não é uma coisa que você possa facilitar ou fazer como Esaú, trocar por a bênção por um prato de comida. Porque a propaganda é muito grande e etc. Você sabe que a mídia bate muito pesado em cima disso, né? Incentiva muito os jovens hoje, a gente está vendo a situação da juventude hoje, o índice de obesidade é um absurdo, né? E a obesidade não é o grande problema. O problema é o que ela traz, o que ela acarreta na vida desses jovens. Então, frustrações, enfim. Mas, então, como é que eu tenho a minha alimentação? Bom, a minha alimentação, digamos que seja um caso extra, porque hoje 95% em média, mais ou menos, do que eu consumo com a minha família, eu vejo nascendo lá no campo. É um privilégio, né? Eu vejo berrando no curral. Maravilha. Então, mas em relação a essas questões, né, vegetariano, vegano, olha, são opções maravilhosas. Eu, por exemplo, não sou vegano ainda. Hoje tenho feito algumas reflexões acerca, até a partir de Joel, que faz esses questionamentos, e não tenho ainda, mas não cheguei a esse quadro. Mas é uma grande opção para os dois lados. Eu não sou vegetariano, não sou vegano, então... Consome carne, consumo carne mas ainda, é produzida por você produzida mesmo, por nós mesmos, né? E ainda de uma forma assim, bem reduzida. Eu não vou consumir carne à noite, proteína animal à noite, nem mesmo leite, nem o ovo, muito raro. Você consome leite também, né? Consumo leite mas também. Mas o leite da sua... Leite de vaca. Da minha produção. Sem agrotóxicos, sem sem soja, isso. sem refinazil, sem hormônios. Sem hormônios, que hoje é um absurdo. Privilégio, né? Então, não tem isso. É leite. Porque o leite, o que se fala atualmente é que é o maior amigo do câncer, né? O maior, digamos assim, quem vai aumentar as células cancerígenas, é o alimento do câncer, como é colocado, é o alimento do câncer, é o leite. Mas a gente hoje sabe que é esse leite de caixa, né? Olha... Um leite assim, né, produzido em casa, com todos esses cuidados que ele tem, sempre a gente foi criado desse jeito, com leite de vaca, com leite realmente puro, saído ali do peitinho da vaca. Isso eu não acredito que faça mal. Olha, eu só acredito que o leite, tipo o leite das minhas vaquinhas, das minhas cabrinhas, é ruim quando alguém realmente trouxer uma comprovação de que o Criador errou quando, para dizer que a terra de Canaã era boa, ele comparou com leite e mel. Então isso para mim é muito forte. Será que Deus errou e botou um negócio que dá câncer nas pessoas? Já houveram vários profissionais, inclusive alguns que eu tenho grande admiração, não vou citar não, mas tenho grande admiração, questionando o leite. E eu até entendo, eles conhecem o leite de caixinha, eles conhecem o leite em pó, que na verdade nem é leite aquilo. Depois que retiraram tudo, porque o leite tem um detalhe, o leite, um dos grandes potenciais do leite é o cálcio e duas enzimas que são as principais, a lipase e a fosfatase. Então depois de 44 graus você perde o cálcio, porque o cálcio não suporta acima de 44 graus de temperatura. Aí imagina um leite pasteurizado a 172. Não deixa de ser leite, gente. Aquilo não é mais leite. Mas leite de vaca, claro, é uma proteína e que eu não vou fazer uso à noite. Esse é um dos segredos, um dos segredos. Não fazer uso à noite. Mas de manhãzinha, sem cozimento,
Porque você ferver o leite, não é mais leite. Porque eu costumo dizer que só é leite se fizer coalhada, se virar coalhada. Coalhada é uma delícia. E leite cozido não vai mais virar coalhada. Não dá mais coalhada. Certo. Aí o leite é cru. Mas eu estou vendo minhas vaquinhas lá, eu estou vendo que não tem hormônio, que não tem, não pode ter um empasto cheio de herbicida, inseticidas, enfim, é saudável. As minhas vaquinhas são saudáveis, são bacanas, elas conhecem, atendem pelo nome. Então é diferente. Empatia, O leite mesmo não é um alimento para a gente abusar, como eu disse. Mas de manhã, com aquele cuscuzinho de milho ralado, milho nata, produzido lá, sem nata, porque o leite só dá nata se quando ele ferve. Isso. Aí a proteína vira gordura. Mas é prejudicial? Muito prejudicial. Jura? Uma nata prejudicial? Nata é extremamente prejudicial. Aí é onde está a diferença, né? E que o pessoal fala do leite, realmente. Se usar nata, se for diabético, tu vai perder a visão, vai ter problemas seríssimos. Se tiver problema de pressão alta, você vai ter problemas. Se tiver problema renal, você vai ter problema. Se tiver problema hepático, você vai ter problema. Né? E vai acelerar, ele vai potencializar os malefícios então, que já existem no seu organismo. Imagina um leite de caixa. Leite de caixa é o que eu disse. Aquilo nem leite é. Aquilo é uma bomba líquida, cheio de espessante, né, para dar aquela textura, a coloração. Aquilo é como farinha de trigo hoje. É um pó químico, é como leite. Aquilo é um líquido branco, químico branco. Não é leite. Você pega um animal, por exemplo, que não tem cães, por exemplo, que não tem o hábito de consumir rações, ele está acostumado naquela do campo mesmo, dá leite de caixa para ele beber, ele não vai querer. Você põe um prato de leite de vaca aqui, um prato de leite de caixa aqui do outro lado, esse de caixa deixar descoberto, daqui a pouco está cheio de formigas, cheio de moscas, mosquitos. O outro nem pousam lá. Não vão nem cheirar. Chega perto. Nossa Senhora, como a sociedade está sendo envenenada, né? Mas faz parte das buscas, das tentativas de sobrevivência, mas depois a gente percebe, né, como isso, determinadas coisas estão afetando a nossa vida. Então a gente precisa repensar realmente em voltar à alimentação natural, em produzir até no seu jardinzinho, seu coentro, pelo menos aquilo ali já se livra do que se compra em supermercados, etc. Voltando a esse lado solidário dos seus trabalhos, né, da cooperativa. Como funciona a cooperativa em si, em relação às famílias? Né? Assim, qual o foco em relação à família? Como é que vocês desenvolvem isso? Na família em si. Conscientização dessa questão da alimentação? Isso. Como é que funciona? Nós temos, inclusive, às vezes nós contratamos, recentemente nós, inclusive, encerramos o contrato, nós contratamos técnicos para desenvolver o que a gente chama de trabalho de capacitação, para trabalhar com a família do agricultor, com o agricultor juntamente com a sua família. A esposa, os filhos. Agora nós estamos, inclusive, através da Cooperados, para desenvolver um trabalho de incentivo à agroecologia, que vai envolver a mulher, que vai envolver os filhos, inclusive com capacitações, cursos, treinamento de uso de equipamentos, processamentos, a informática básica e a avançada, vamos chamar assim, que é uma parceria da Cooperados com a Fundação Banco do Brasil. Então está já assinado, tudo deve estar entrando em vigor. E nesses encontros, uma das coisas que a gente foca muito são as relações, porque a gente fala muito de economia, né? E no meio cooperativo, associativo, a gente fala muito pouco de sociologia. As relações, como é que as pessoas se relacionam dentro do processo de cooperação? Isso. E o que é cooperação de fato? Porque se a gente for ver, o ato cooperado é um ato solidário. Né? Se eu coopero, se eu estou cooperando com você, isso não tem custo, não tem valor monetário. É um ato solidário, então a gente estende isso.
nesses encontros para que as pessoas entendam sobre alimentação, a importância da alimentação, né? Entendam que ele precisa produzir, ter o seu cantinho lá de ervas medicinais para fazer o seu lambedor, para fazer o seu chazinho, que isso é importante financeiramente e principalmente para a saúde. Ele não vai precisar estar pegando os analgésicos, etc. e tal, né? Ele tem ali na casa dele, no cantinho, tira um cantinho, se for no de hortaliças, ele tem lá um cantinho que é de ervas medicinais. E também plantar o coentro, a salsinha, mesmo que ele seja um produtor de grãos ou de citros, enfim. Então a gente discute muito isso, a alimentação, né, que é dentro desse espaço que nós chamamos de hábito saudável. O que é bom? Como é que eu faço? O que é que eu como? O que é que eu dou para meus filhos? Eu vou comprar leite em pó para substituir a mama, para substituir o leite de vaca? A gente discute muito isso. Pães, massas, por exemplo, se você for rodar essas cooperativas que fazem parte desse circuito, quase ninguém mais consome massas. É porque a gente faz essa discussão, de onde vem esse trigo? Você vê grandes reportagens mostrando grandes áreas de produção de soja, de produção de algodão, de produção de milho, de produção de mandioca, de produção de tudo. Mas quem já viu uma reportagem mostrando uma grande área de produção de trigo? E aquilo não é maná que cai do céu. De onde vem? Aí muitas vezes a gente nesse bate-papo, as pessoas não, mas vem da Argentina, e agora está vindo do Equador aqui para o Brasil, a farinha de trigo. Aí vamos dar uma pesquisada nas áreas de produção desses países que fornecem para vários outros países. A Argentina, por exemplo, tem uma área de produção. Se eu fosse comedor de pão, só dava para mim. E fornece para vários países. Quer dizer, claro que eu estou exagerando um pouco, mas não justifica. E observa que a farinha de trigo não falta no mercado. Você não vai encontrar um panificador agoniado porque, poxa, estou com dificuldade de conseguir farinha de trigo. Nunca! No início da crise, nós tivemos baixa de preço. Quer dizer, como é que você justifica isso? Que não é um pouquinho, que não tem nada de trigo. Eu não creio que tenha 1% de trigo ali. E para se fazer um pão, se aquele trigo... Tem um trigo... Falam muito do integral. Integral, isso. Mas eu também tenho viajado muito para o Rio Grande do Sul e o pão de trigo é bom e é comestível. Agora, o duro é você encontrar. No Rio Grande do Sul eu estive em Montenegro, aquela região, visitando o pessoal da Ecocitrus, e vi alguns produtores, mas são pequenos produtores. A gente vai falar em trigo integral, muito pequeno volume, não dá para nem de fato ser comercializado. Nem tem interesse de investigar, né? E a gente sabe que as farinhas brancas são os alimentos do câncer, voltando a este tema do câncer, né? As farinhas brancas, o açúcar branco. Perfeito. Então quem quiser um açúcar que seja menos prejudicial, tem que ser do demerara para o mascavo, ou melhor, a rapadura. Né? É porque mesmo o demerara, o mascavo, ele perde a liga. Aliás, ele perde a liga. A rapadura, se você pega a rapadura, você raspa aqui a rapadura, 2 horas depois, 3 horas depois, ela volta a ficar rapadura de novo. Então, isso é controlado por uma substância que é usado no demerara, principalmente se for granulado. Aí, por que ele não se junta de novo? E eu, no campo do cooperativismo, eu gosto da coisa quando se junta, né? E aí a rapadura é assim, você corta, você raspa aqui a raspadura, deixa na vasilha, depois ela congrega tudo de novo. E virou outra rapadura. Os açúcares, eles não fazem isso, então é rapadura. E além disso, você tem um complexo B. É bom para anemia, é bom para raquitismo. Aí você faz um remédio aí, você adoça e fica ainda tomando uma suplementação. Exatamente. Então é uma coisa assim bem interessante.
E isso a gente discute nas associações, nas cooperativas, nos bairros, né, nesses encontros que nós fazemos com a agricultura familiar, com artesãos, enfim. E a gente discute muito essa questão da alimentação, porque para que nós sejamos sempre saudáveis. Né, Lindo esse comendo trabalho, muito lindo. coisas saudáveis. Maravilha. Graças a Deus que a gente está vendo isso hoje com muito mais força. E não é só aqui, existem outros, inclusive aquele prefeito lá de Colatina, que ele merece nossos parabéns, é um cara visionário também, e que apareçam mais. Esses modelos, gente, é que precisam ser absorvidos, né? Aprendidos. Existem um ou outro aqui e ali, mas que não são expandidos, né? E precisam ser expandidos pela própria saúde nossa e da nossa família. Olha, Adeildes, nós recebemos aqui a visita do nosso saudoso, ilustre professor Porcinger. É uma das maiores autoridades em economia solidária no mundo. Né? Quem não conhece o professor Porcinger? E ele veio a Sergipe com a sua comitiva para conhecer isso que nós fazemos aqui e chamamos de Circuito Integrado em Cooperação e Economia Solidária. Então ele veio visitar Sergipe, pediu uma audiência com o governador, reuniu, teve essa reunião com o governador e todo o secretariado, todas as secretarias estavam presentes nessa reunião e eu, inclusive, estava também presente nessa reunião quando ele disse ao governador do estado, na época Jackson Barreto, ele disse: olha, Sergipe está na vanguarda da economia solidária no Brasil. E ainda completou: o que eu vi em Sergipe, desse movimento de cooperativismo a partir do transporte da Unicops, eu não conheço em nenhum país do mundo. Imagina, né? Fecha aspas, palavras do professor Porcinger, uma das maiores autoridades no mundo em economia solidária. E nos deu essa alegria, nos deu esse prazer de vir visitar, de conhecer de perto, porque eu já tinha feito uma fala lá no Rio Grande do Sul, Montenegro, aquela região, em eventos, né? Fui para Brasília, foi feito um VT, a partir da Fundação Banco do Brasil, para rodar no Sul, falando sobre isso. E ele ficou curioso e veio para conhecer o Circuito Integrado de Cooperação e Economia Solidária, onde não discutimos somente a questão econômica, a questão financeira, mas principalmente, como eu disse antes, pontuamos a sociologia, discutimos a forma como as pessoas se relacionam, como é que os pais se relacionam com os filhos com os pais, o esposo com a sua esposa com o seu esposo, como é que se dá essa relação, o que é que precisa levar de informações para que isso fique cada dia melhor. Então esse é um dos nossos focos dentro do Circuito Integrado de Cooperação e Economia Solidária, a partir da Unicops, que é a Central do Cooperativo de Transporte Intermunicipal do Estado de Sergipe. Nossos aplausos, né? E que sirva de exemplo. E venham conhecer, como fez o povo. Porcinger, um outro grande parceiro, na época era diretor nacional da Senais, que eu não poderia deixar de falar, que foi um grande apoiador, inclusive, desse movimento aqui, que é o Vital, que foi diretor nacional da Senais. Nosso companheiro Vital, e outros companheiros, não dá para citar o nome de todos, mas vários, Humberto Oliveira, foi também, na época, era secretário nacional do SDT. Todos eles vieram conhecer esse movimento e foram grandes apoiadores nesse processo. Provavelmente esse tema será uma palestra no nosso 6º Congresso Nacional de Terapeutas e 3º Congresso Internacional, que vai ser em Brasília de 12 a 14 de junho. Preparem-se, tem muita coisa boa para ser apresentada. Se o 5º Congresso foi um portal, digamos assim, né, para a categoria de terapeutas, para toda a sociedade, esse 6º eu acho que vai superar. Se prepare. Espero que tenham gostado das explanações do Edilson Tavares. Muita história, né? Muita experiência, muita coisa para aprender realmente, ou reaprender, relembrar, enfim. Mas continue nos acompanhando nas redes sociais, pelo Facebook e pelo YouTube da Federação Nacional dos Terapeutas. Até o nosso próximo programa.